Shabbat Shalom, meu nome é Marcelo Miranda Guimarães, sou rabino messiânico ordenado pelo Netivia, com endosso também da Union of Messianic Jewish Congregations dos Estados Unidos. E hoje nós estaremos aqui falando, mencionando, ministrando sobre uma paraxá linda, maravilhosa, muito forte, muito poderosa, que é a paraxá de Balak. Balak, em hebraico, daria o sentido de destruidor, não é? E ele foi destruído pelo povo de Israel através do poder divino. E o subtítulo nosso será Por que Israel? Não é? Então nós vamos mencionar isso para você. Por que Israel? Nós estamos estudando aí Números capítulo 22. Então, só para você lembrar o que aconteceu nesse capítulo, a partir do capítulo 22. O povo de Israel estava quase chegando em Canaã. Quer dizer, já haviam, no fim de 40 anos, pelo deserto, eles adentrariam em breve na terra de Canaã. E eles tomariam a cidade de Jericó. Olha que interessante, a palavra Jericó, que quer dizer em hebraico Jericó, significa lugar perfumado. Era um lugar perfumado, era a terra prometida. Mas olha quem habitavam lá. Quem habitava lá? Eram os adonitas, que eram os descendentes do rei Saul, e eles tinham os deuses como sexo. O sexo era a base dessa fé, dessa doutrina deles. Havia também em Jericó os cananeus, através do deus Baal e da sua esposa, chamada Astorate, não é? Ou Astarote. Algumas versões falam Asterate ou Astarote. E ela era uma deusa do amor e da guerra. Não é? Então eram os cananeus. E havia também os amoreus, que apregoava a violência, não é? E deuses de múltiplas personalidades. Então vocês estão vendo o que estava esperando Israel? Que tipo de deuses? Você tem que lembrar que o pano de fundo é sempre espiritual, não é? Então o deus do sexo ali, a deusa do amor, da guerra, da violência, Israel teria que entrar em Jericó, essas muralhas teriam que cair, Israel teria que lutar com 3 povos e prevalecer. Então teria que ter a mão do Senhor. Agora olha que contraste, Jericó, com essa quantidade de deuses pagãos, não é? Afastados de Deus, estava Israel ali chegando com o quê? Com a Torá na mão, pregando o quê? Paz, contra o sexo, quer dizer, cada um vai ter a sua mulher e respeitar a mulher do próximo, pregando contra o roubo, não podia roubar, ia matar, né? O Deus é um só, pregando um só Deus. Vocês estão entendendo como nasceu o antissemitismo? Imagina, hoje, agora, os tempos se repetem. Vai você no seu serviço, na sua escola, dar o testemunho da fé. Com certeza você receberá muita oposição. É ou não é? E não só bullying, né? Eu vejo que eu convivo também com esse meio. E eles falam assim para mim: Marcelo, você vive no imaginário. Eu falei: como quisera eu viver no imaginário, mas o meu Deus é real, porque eu tive uma experiência pessoal com Ele. A minha fé não depende daquilo que eu li, daquilo que eu aprendi. A minha fé depende da experiência que eu tive com o próprio Deus através do seu Mashiach, Yeshua HaMashiach. Então, o que acontece? Balaque, ele era moabita. Lembra vocês que Moabe era a filha de Ló mais nova, que teve filho com o próprio pai. Lembra? E aí, o que acontece? O rei moabita, que chamava Balaque, não é? Ele, quando viu a fama desse Israel que havia saído do Egito, ele falou: nós temos que destruir esse povo. Não é? Mas Israel não era tão numeroso assim. Eles eram de maior número, mas é aquela guerra. Esse povo vem com esse negócio de Torá, vem com esse negócio de Deus único, nós não queremos. E aí, o que Balaque faz? Ele contrata Bilam ou Balaão, que quer dizer sem povo. Ele era medianita,
não é? E ele era um falso profeta, era um mágico, era um feiticeiro. E aí Balaque contrata Balaão para que Balaão fosse até as tendas de Israel e lá daquele monte ele amaldiçoasse o povo de Israel e que destruísse esse povo de Israel, primeiramente pela parte espiritual. Eu fico vendo o seguinte, ele não pensou em guerra, ele pensou em algo desses deuses dele que poderiam destruir, amaldiçoar o povo de Israel através de Balaão. E isso acontece, não é? Qual foi a estratégia do inimigo? Foi juntar moabitas e medianitas contra o inimigo comum, não é? De Israel. E isso lembra várias passagens de Ezequiel 27, 28, não é? Que mostra também o Salmo 83, eu já ministrei sobre isso aqui, o povo se une em conluio, ou seja, Israel tem sempre inimigos no plural, ele nunca tem um inimigo só. Né? Hoje você está vendo aí inimigos, nações inimigas contra Israel. Muito bem, e aí o que acontece? Aí Balaão pega uma jumenta, a sua jumenta, e vai tentar amaldiçoar o povo de Israel. E quando ele chega lá do monte, ele começa a amaldiçoar, antes dele chegar no monte, não é? A jumenta dele, a palavra jumenta aí é atom, é feminino. Hamor quer dizer jumento, atom é fêmea, é a jumenta. Algumas pessoas falam a mula de Balaão, mas na verdade é jumenta. Né? A jumenta de Balaão, ele estava a se dirigir às tendas de Israel quando a mula para, emplacou. E ele vai, desce da mula, ou da jumenta, e espanca a jumenta. E assim ele fez. E aí o que acontece? A jumenta falou. Aí você vai perguntar, isso aqui é a história da carochinha, uma jumenta falar? Eu te pergunto aqui nessa manhã, será que Deus pode usar algum animal para falar com você? Diz a palavra que a jumenta falou com Balaão. E nós vamos ver a frase dela daqui a pouco. E tentou impedir para que Balaão não amaldiçoasse o povo judeu. E ele era um falso profeta, não é? E muitas vezes a gente despreza o falso profeta, mas ele talvez leva uma vida mais santificada, entre aspas, mais separada do que um próprio crente. Já viu isso? O Eterno falou através da mula, da jumenta. O problema, se Hashem criou os céus e a terra, ele pode pôr serpente para falar, jumenta para falar, boi, até qualquer bicho, até um gato, não é verdade? E ele pode fazer isso. Agora, ele pode usar um feiticeiro, um falso profeta para falar? Pode, pode. Ele usa quem ele quer. Vou dar um testemunho aqui. Quando eu decidi sair da minha empresa, encerrar minha carreira de engenheiro, foi muito difícil. Primeiro pelo salário que eu ganhava, né, com um cargo de alto cargo nessa empresa alemã. Segundo, os filhos todos pequenos, não é? Quem ia sustentar? Como é que eu ia pagar aquilo? Quer dizer, então, eu tinha muito desafio a trabalhar só na obra. E eu tentei sair em 92. Em 92 eu falei, não, vou pedir as minhas contas, eu vou sair, vou ficar só com Ensinando Sião, que nasceu em 96. Né? Mas eu já tinha ideia desse ministério. Na minha cabeça já estava mais ou menos orquestrado os meus planos. E aí o que aconteceu? Eu falei com o presidente e na hora me deu uma dor de barriga. E na hora que eu fui falar, eu falei com ele, doutor, me dá um segundo. E fui ao toalete. Né? Uma cólica terrível. E aí, quando eu voltei, o presidente da empresa falou, Marcelo, hoje é fim de semana, vamos conversar outro dia. E a Rosângela estava lá de joelhos, lá com os meninos, orando, né, para que eu falasse com o presidente que eu queria as minhas contas. Bom, e aí o que acontece? Na semana seguinte, aí eu não falei porque ele não deu chance. Quando foi na segunda-feira, eu fiquei trabalhando, era normal trabalhar até as 8, 9 da noite, desde 7 até as 21. Aí eu estava saindo, já eram umas 8h30, saí descendo as escadas e havia uma faxineira limpando as escadas, né? E aí
A hora que eu fui passar, eu falei com ela, dá licença, eu posso passar aqui no cantinho, para não sujar aí a escada? Ela olhou para mim com um rodo na mão e falou assim, o seu tempo aqui ainda não terminou. Aí eu desci, parava o carro na porta do meu escritório, do prédio, e aí quando eu fui ligar a chave, eu falei, peraí, o que eu ouvi? Essa senhora falou comigo? Aí eu voltei, saí, deixei o carro até ligado, já era quase 9 da noite, voltei para essa faxineira e falei assim, a senhora me falou uma coisa, a senhora pode repetir? Ela falou assim, sim, eu falei, mas não me lembro mais. E eu falei assim, a senhora por acaso é crente? Né? Porque crente tem esse negócio de revelação, visão, né? Eu perguntei, ela falou assim, eu sou uma católica bem longe, afastada de tudo há muitos anos. Eu falei, obrigado. Deus abençoe. Entrei no meu carro e falou, Deus falou por ela. E ela falou com a voz audível. Ela falou olhando para os meus olhos. O seu tempo aqui ainda não terminou. Sabe quantos anos eu trabalhei a mais? Mais 7 anos. 7 anos. E hoje eu vejo que era o propósito divino. Se eu saísse naquela época, seria uma catástrofe. Mas 7 anos depois, eu posso dizer que eu saí bem estruturado, bem preparado para começar essa obra onde vocês estão aqui. Então Deus fala, Deus pode falar por qualquer pessoa, seja ele falso profeta, seja ele santo ou não santo, crente ou não crente. Então isso tem que estar claro na nossa cabeça, não é? E eu quero fazer um apelo a você com todo carinho. Vocês podem ler comigo o que está escrito na última frase? Se você ignora Israel e seu povo, você pode hoje ter esta jumenta como sua professora. Você pode pegar a jumenta de hoje como sua professora para você aprender com ela. Pois esse animal tem falado melhor até hoje do que muitos pastores que ficam exaltando a sua denominação, exaltando a sua religião. Essa jumenta está falando mais alto daqueles pastores egoístas que existem por aí. Está certo? Concorda comigo? Então vamos, não precisamos esperar que uma jumenta fale, eu posso abrir o meu coração e abrir meu entendimento. E aí, aí está a passagem da jumenta. A jumenta deitou debaixo de Balaão e Balaão ficou irado e espancou a jumenta. E aí ela abre a boca e fala, que te fiz eu para que me espancasse assim? E aí naquele momento os olhos de Balaão se abriram e a jumenta não seguiu porque tinha 2 anjos ali com a espada ali, cercando o caminho. A jumenta viu os anjos e parou, travou, enguiçou. Não é? E Balaão, nessa hora que ele espanca e a jumenta fala, Abraão olhou, tinha os 2 anjos. E aí a mensagem divina para Balaão foi direta. Não amaldiçoe o povo de Israel. E depois foi a 2ª vez e foi a 3ª vez quando Abraão se rendeu. Balaão, desculpa, estou falando Abraão. Balaão se rendeu. E aí ele fala uma frase importante, esse Balaão. É a frase que todas as sinagogas do mundo repetem, não é? Toda sinagoga repete a cada Shabat a frase de Balaão. Mas se ele é falso profeta, como é que nós repetimos a frase de um falso profeta? Mas ele falou por Deus, que ele disse, quão formosas são as suas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Bendito os que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. E aí ele vai falando, se você ler o capítulo 24, ele fala sobre uma forma poética, né, do amor do Eterno para com o povo de Israel. E ele repete aquela frase que Abraão recebeu. Não é? Aí foi Abraão mesmo, que abençoarei os que te abençoarem e te amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Vamos dar uma continuidade, então. Então, o meu apelo hoje é isso aí. Então, não se levante contra Israel. Ô, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui muito triste. Muito triste. Às vezes eu sou obrigado a passear pelo YouTube, certo? Às vezes eu não sei mexer com esse negócio de Instagram, Facebook, mas
Quando eu tenho, porque às vezes me mandam mensagem, falam, olha, cheque isso aí para mim, eu tenho que ter o aplicativo. Eu só uso para isso. Você pode ver que eu não tenho seguidores, não sigo ninguém quase. Às vezes aparece lá o professor Rodolfo, né? E apareceu já por 2 vezes pastores que eu não posso falar o nome aqui, vocês conhecem, de televisão, de YouTube, famosos nesse país, dizendo a seguinte frase: pare com essa Israel-latria, Israel acabou, Israel não recebeu Jesus, nós somos o Israel de Deus, vocês estão perdendo tempo, gastando dinheiro para viajar a Israel, orar por Israel. Israel, esse Israel físico, se eu citar o nome deles aqui, vocês vão ter um choque, porque vocês conhecem ele todo dia. Então ele fala assim, se vocês estão perdendo dinheiro visitando Israel, sabe por quê? Porque esse Israel físico de hoje não é o Israel da Bíblia. Ô, gente, falando isso na televisão quase que diariamente. Eu estou falando mais de 3 pastores famosos que vocês conhecem, dizendo essa heresia, que Deus rejeitou Israel, que esse Israel físico hoje não é o Israel de antigamente, que tinha o chamado a unção do Senhor. Então, que esqueçamos-nos dessa bobagem de Israel. E eles falam mesmo, crítico, né? Fica aí o povo crente batendo um palma para Israel, visitando Israel, fazendo caravana para Israel. Gente, nós estamos debaixo da graça, nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos só na graça, não nos interessa essa lei, não nos interessa esse passado de Israel. Ô, gente, eu estou falando pastores famosos de grandes igrejas. Então, vocês estão vendo que a nossa luta ainda impera esse espírito de Balaque, esse espírito de Balaão, não é verdade? Porque estão falando como falsos profetas, porque estão falando as mesmas palavras que Balaque mandou Balaão falar. Vocês estão entendendo que a história está se repetindo? E como o poder de dinheiro deles, da televisão, eles jogam isso aí e pegam um membro nosso, ou um evangélico, um crente, que ama Israel, sabe o papel de Israel, e aí ele entra em colapso com um pastor desse porte, falando mal de Israel, falando que Deus rejeitou Israel. Então, como isso veio de Balaque e Balaão, eu vou falar então o subtítulo, por que Israel? O que vocês acham? Por que Israel? Vamos lá então? Está preparado? Olha aí. Esse é o mapa de Israel. Essa parte azul. A parte branca, que é a faixa de Gaza, Israel deu. E a Jordânia, que é chamada Cisjordânia, ou chamado também ali a capital Ramala, que está colada em Jerusalém, porque eles estão morando ali, eles pegam uma parte de Jerusalém, são dos árabes. Então é a parte branca. Israel ficou com a parte amarela, não é? E aí são o povo árabe, o povo palestino, não é? Lembrando vocês que esse termo Palestina, ele veio pelas traduções erradas da Bíblia, que nunca houve povo palestino, havia os filisteus, tá? Ou que morava nas terras ali da faixa de Gaza. Não é? Ali já morou cananeus, amorreus, mas essa Palestina foi só oficializada em 1948, quando a ONU cria o Estado de Israel pela Resolução 181 e criou também o Estado palestino. Só que os palestinos falaram, nós não moramos perto de judeu, nós não queremos Israel aqui. Estão lutando até hoje. Quer dizer, Israel tomou posse, tomou o Egito, tomou o Sinai, já devolveu parte do lá de cima, está vendo? Já devolveu, hoje ali é o sul do Líbano, devolveu ali parte do Golã, depois tomou o Golã novamente, e agora está nesse conflito com a faixa de Gaza, que já foi de Israel. Então é um conflito que nós estamos vendo hoje, a paraxá de hoje, funcionando. Não é? Por que Israel? Aí está Jerusalém, não é? Ô, gente, eu não posso falar muito, mas vocês estão vendo aquela foto de Jerusalém, uma cúpula dourada ali? Ali é o santo lugar, é o santo dos santos. Aqui, ó, é o Vale das Oliveiras, não é? Que você atravessa e sai na Porta Dourada. Só que esse Monte das Oliveiras está do lado de cá, onde tem a Porta Dourada. Nós fazemos uma alusão à Porta Dourada com a nossa entrada ali de Ezequiel 44, que ela vai ficar fechada até o Messias voltar. E lá em Jerusalém vai ver essa porta que Saladino mandou fechar, acabou que cumpriu uma profecia. Ela está fechada com concreto e ela será aberta somente quanto o Messias.
No nosso caso, Yeshua chegará com a sua igreja vitoriosa no Monte das Oliveiras, passará o Vale de Cedron, que é que divide aí aquele vale do lado de cá, não é? E aí o que vai acontecer? Ele vai entrar por essa porta. Agora, Maomé nunca visitou, nunca saiu lá das Arábias, não é? Então, fizeram no domínio árabe, quando dominou Israel, eles fizeram esse domo da rocha, não é? Então, uma mesquita chamada Al-Aqba, que está ali do lado, e o domo da rocha com essa cúpula dourada. E para lembrar a assunção de Maomé aos céus, não é? Falou que dali ele foi assunto aos céus. Então, o judeu não pode pisar ali. Quando pisa, dá a intifada, como deu aí com aquele Ariel Sharon, vocês lembram dele? Ele foi lá e pisou e disparou esse conflito. Então, nós vamos falar um pouquinho o seguinte: a situação de Israel não está nada boa, concorda comigo? A situação não está nada boa. No norte, o Líbano com Hezbollah, financiado pelo Irã. Ali na faixa de Gaza, tem ali o Irã que financia isso tudo. Tem Catar, Iêmen, não é? E outros países árabes que são arqui-inimigos de Israel. E aí, com o apoio da mídia, o mundo está voltando contra Israel, não é? Ontem eu recebi um vídeo no YouTube, um sujeito pichando, aqui, não na nossa sinagoga, pichando um muro, assim, matem, por favor, os judeus. Alguém viu esse vídeo? O sujeito de madrugada com aquele spray, né, escrevendo, mate os judeus. Quer dizer, falei, o que esse sujeito está fazendo aí de madrugada, pichando o muro para matar judeu? Quer dizer, o antissemitismo no mundo está crescendo. Então, à medida que a igreja vai de bem a melhor, o mundo irá de mal a pior. Gente, o mundo está em guerra. Nós não podemos esquecer isso. E a mídia não consegue entender o plano espiritual. A mídia fica querendo ver, é petróleo? Estão brigando pela terra? Não, eles não estão brigando pela terra. Eles não estão. Alguém que você já viu desde o dia 7 de outubro, falando os terroristas que querem terra? Não. Eles querem o quê? Destruir o povo de Israel. Eu não posso falar muito. Mas eles esperam o Messias dele. E para que o Messias dele venha, 12º imã, Israel não pode estar ali. Entenderam? É como se nós aqui esperamos Yeshua e temos que tirar todos não crentes de Belo Horizonte, porque Yeshua vai chegar em Belo Horizonte. Entendeu? É mais ou menos assim. Não é questão de petróleo, questão de terra. Aliás, desde 48 a ONU criou, eles não querem. Até hoje. Querem, sim, que Israel saia daqui. Salmo 83, que Davi falava. Querem nos riscar do mapa. É a proposta dessa guerra. Riscar alguém do mapa. Agora, você acha que Israel vai sair dali? A terra de Abraão, Isaque e Jacó. A terra dos profetas, a terra de Yeshua, a terra dos discípulos, a terra dos apóstolos. Ali nasce tudo. Há 4.000 anos atrás, Deus começa a formar esse povo e você acha que eles vão sair? Então, o que eu quero dizer? Olhe para mim. Não quero que você fique com medo, tá? Não fique com medo, não. Mas olha, o mundo precisa entender por que Israel. Gente, desde essa época, dessa paraxá, Israel teve que lutar contra 3 inimigos. Olha quanto que Israel lutou durante o caminho do deserto. Lutou com os amorreus, heteus, heveus, jebuseus, que tomaram Jerusalém. Davi comprou Jerusalém dos jebuseus e tomou posse daquela terra. Foi vendida para eles e ali fez o templo de Salomão. Depois veio os babilônios, lembram? Nabucodonosor. Destruindo, olha, sabe uma coisa? Israel já foi invadido 54 vezes, só do período pós-Cristo. Não, vamos dar uma colher de chá. Dos gregos para frente, né? Porque os babilônios foi o exílio. Depois voltaram Esdras e Neemias, eles foram dominados pelos gregos.
depois pelos Seleucidas, que é ali da Alexandria. Depois veio o Império Romano. Quando Yeshua nasce, quem dominava lá? Roma. Depois de Roma vem quem? Depois de Roma, vieram lá, na época de Maomé, do ano 700 depois de Cristo, veio os árabes. Lá ficaram muito tempo. Depois vieram os turcos, otomanos, dominaram, destruíram Jerusalém. Jerusalém já foi destruída 23 vezes ao longo desses anos. 23 vezes. Me mostra uma cidade no mundo que foi destruída 23 vezes. Não é? Me mostra. Não existe isso. Gente, há algo ali correndo. Então, o que acontece? Olha só para mim, bem rapidamente. Eu já falei sobre isso aqui, não vou repetir hoje. O mundo está em guerra. A Rússia, que é uma ditadura comunista, ateísta, está tomando terra da Ucrânia. E isso destabiliza o mundo, porque ficou OTAN contra a Rússia. Mas a Rússia não está sozinha. A Rússia recebe, certo? Recebe da China o petróleo. A Rússia exporta o petróleo para a China, tá? E o Irã também exporta petróleo para a China. E a China, para a Rússia, o que ela dá? Ela dá artefatos de guerra. E o Irã fornece petróleo e a China fornece aço para o Irã fazer mísseis. E o Irã manda para a Rússia drone e a Rússia manda para o Irã a tecnologia nuclear. O Irã já enriqueceu urânio 80%. Para ter uma bomba atômica, 87%. Ô, gente, você acha que eles não... Quer dizer, para invadir Israel com 300 artefatos num dia só, você acha que eles estão muito valentes, então não? Enfrentar Israel e o mundo que está por lado de Israel, que é isso? Eu acho que eles já dominam a tecnologia atômica. Então, o que vai acontecer? Ainda entra o eixo do mal, Coreia do Norte, contra Estados Unidos e OTAN, com os países europeus. O Brasil, que só lembra vagamente da guerra do Paraguai, que nunca lutou, não sabe nada de guerra, não entende nada, e acha que estão brincando. Ah, vem cá que eu vou sentar na mesa para ensinar vocês a negociar. Ai, quem dera. Nosso líder falou que o dia que Israel quiser que ele senta lá. Agora não quer mais, agora é inimigo de Israel. Então, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, eu faço um apelo aqui para que nós, agora já em outubro, novembro, começamos nas câmaras municipais a colocar gente, a afastar esse povo que quer essa parceria com o eixo do mal. Nós já pertencemos ao BRICS, não é? Que é Brasil, Rússia, Índia, quem mais? Quem mais? China e África do Sul. É o BRICS. Eles estão de direita ou de esquerda? Todos de esquerda. Vocês estão entendendo onde é que nós estamos? E nós somos um país pacífico. Quer saber uma coisa? Nós não temos bomba nuclear, nós não temos energia nuclear nossa, é da Alemanha, que até hoje não funciona. Funciona alguns por cento aí. Quer dizer, roubaram milhões e milhões de euros para ficar esse negócio parado aí. Tá certo? Hoje a energia eólica, não é? Sol e dessas placas solares e do vento, não é? A solar e eólica do vento está muito maior do que a nossa energia atômica. Não tem nada, ninguém sabe nada. E o país está aí dormindo em berço esplêndido, apoiando o eixo do mal, o eixo da ditadura. O que vai acontecer? A China é uma potência mundial. Até o Japão, que foi proibido fazer arma, armando. Porque pós-guerra o Japão não podia ter arma. Agora o Japão viu que a China pode invadir qualquer hora, ou a Coreia do Norte. E aí o que acontece? Nós estamos vendo o cenário de uma terceira guerra mundial. E se for a terceira guerra mundial, daqui a uns anos nós vamos saber, vai acontecer o Gog e Magog. Ezequiel 38, 39. Mas a mídia não sabe disso. E aí eu pergunto, para começar a encerrar, por que Israel?
por causa do Tikkun Olam, a redenção que virá. Ô, gente, o inimigo é tão astuto que põe outro Messias na mesma época. Quer dizer, irmão, o crente tem que entender. Ainda vem esses pastores de televisão falando que Deus rejeitou Israel, que não tem nada a ver com essas profecias, todas se cumpriram em Jesus. Não é? Jesus já cumpriu tudo. E aí eu sempre falo, você podia falar com esses pastores também. O senhor não crê na lei? Não, não creio. Yeshua cumpriu tudo, não tem que fazer nada. E aí eu fico perguntando. Yeshua disse em Mateus 5, eu não vim anular a lei, revogar a lei, eu vim cumprir. E ele é um judeu que cumpriu a lei. Paulo cumpriu, Pedro cumpriu, os apóstolos cumpriram, os discípulos cumpriram. Não é? Mas vem a igreja e fala que não, que nós não temos nada a ver com isso. Não é? Nós não temos nada a ver com esse Israel físico. E aí vem famoso argumento que eu uso. Eu não creria em Yeshua se ele passa a lei. Quer dizer, o pai cria e o filho anula? Que filho, que Messias é esse? Porque ele era obediente, o servo humilde, diz Isaías 53. Então, o pai cria e o filho anula. Tem sentido a fé cristã que pensa assim? E a maioria pensa, não fica você aí pensando, não, eu estou numa boa minha igreja, amo Israel. Muitas vezes esse amor, amém, já é o início. Quando eu falo em restauração, festas bíblicas, Shabat, isso é judaizar. É a primeira coisa que eles falam, isso é judaizar. Irmãos, mas nós estamos sendo preparados para os dias vindouros. E eu creio que nós já estamos no início das dores. E o motivo é a redenção. É a redenção. Satanás sabe, Apocalipse 12, que pouco tempo lhe resta. E Yeshua mostrou em Mateus 24 o que está acontecendo. Guerra, rumores de guerra, fome, terremotos, maremotos, tsunamis. Nós estamos vendo isso. Anteontem, no Chile, tremeu até Brasília. Ô, irmãos, nós não estamos vendo, nossos olhos não estão vendo isso. E Yeshua falou, essas coisas vão se multiplicar. Irmãos, nós não estamos vivendo tempos bons. Veja o Tanhuma Kedoshim, no capítulo 10, escrito no Talmud da Babilônia, por volta do ano 300 depois de Cristo. Olha o que o Rabino falou. Olha, Adonai reina no cosmo e em toda a terra. Olha lá, ele fala, as nações precisam de Israel. Israel tem Jerusalém, que é a cidade santa. Jerusalém tem o templo tem o santíssimo lugar. E dentro do santíssimo lugar, a arca, a Torá. Se o mundo guardasse só 2 mandamentos da Torá, só 2, não precisa de 3 não, só 2. São 613. Mas dos 613 tem 10 mandamentos e dos 10 eu tiro 2. Não matar, não roubar. Nossos presídios estariam praticamente vazios. Não matar, não roubar, não é verdade? Então, ia ficar só os estrupadores, né? Porque não matar, não roubar, tá tudo. Teria que fazer aí um convite aos presos para sustentarem as cadeias, encherem as cadeias. Então, isso foi o rabino que fez, do Talmud. E eu coloco, quem é o verbo que se fez carne? Yeshua. Não é? Então, por isso que tem toda a lógica, por isso que Israel é perseguido, é porque há um propósito escrito e profetizado, um milênio, um reino de Deus. Por que Israel, então? Primeiro, uma soberania de Deus. Ele é o Deus único. Amém? Amém? Mas os partidos de esquerda não pensam assim, não. Nem creem. Estão entendendo onde é que nós estamos vivendo? Rabino, o voto é meu, eu faço o que quer. Pode fazer, eu não estou aqui para você falar que você tem. Eu não gosto nem de extrema esquerda, nem de extrema direita. Também sou contra. Porque todos os extremos levam ao fanatismo. Já viu isso? E o fanatismo cega a sua visão, sua interpretação, seu entendimento sobre as coisas do mundo. Por que Israel? Porque Deus preparou um povo. É Israel porque está na Bíblia? Não. É porque Jesus é judeu? Não. Mais do que isso, olha como começou isso. Adão caiu. Caim matou Abel. Quem sobrou? 7. Eu creio, isso é o Marcelo que crê,
que na hora que Adão caiu, o plano do Senhor, olha, isso não estava no meu script. Deus é onisciente, sabia que Adão ia abrir no mundo a maldição. Tanto assim que nós herdamos a consequência do pecado. Não é verdade? Eu não preciso ensinar o menino mentir que ele mente. Não preciso ensinar o menino desobedecer que ele desobedece. Todas as crianças, a primeira palavra que aprende é não, não, não. Por que eu não aprende sim, vovô? O que o senhor quer que eu faça por você? O neto nunca me perguntou isso. Não! Come isso aqui. Não, não, não. Nasce protestante. Nasceu protestante. Deu um pequenininho, já é protestante. Terrível, né? Mas essa é a natureza humana. E nós cremos em Yeshua. Imagina esses países ateus do eixo do mal que não creem. O que esses caras vão fazer? Eles estão se armando até os dentes. Irmão, nós temos que ver isso. E a igreja, muitas vezes, em berços esplêndidos, apregoando a prosperidade, a vida boa, não é verdade? Então você vai converter para quê? Quando vai para ir para o céu. Peraí, mas esse troço vai pegar fogo, você quer ficar no céu? O que você vai fazer no céu? Se aqui é as trevas, aqui você tem que ser luz, você vai brilhar mais do que Paulo lá no céu? Você tem essa pretensão? Mas é o evangelho pregado, levante a mão, aceite Jesus. Para quê? Para você ir para o céu. Quer dizer, vocês estão vendo que a própria mensagem do evangelho está toda distorcida, não é? Quando Yeshua manda ser luz no mundo, eu sou a luz, vós sois a luz do mundo, vós sois os ramos, eu sou a videira, você foi enxertado em mim, se não der fruto, eu corto você. Aí vimos pastores, não, você é predestinado, pode pecar à vontade, que seu lugar está garantido. Você levantou a mão, aceitou Jesus. Vocês estão vendo que a mensagem que se prega aí está um pouco longe? O que Deus fez? Começou a trabalhar com 7. Se você pegar 7 e contar 9 gerações, quem vai nascer? Noé. Por acaso Deus fez uma aliança com Noé? Sim ou não? Sim. E de Noé nasce quem? Dos 3 filhos, Cão, Jafé e Shem, ele pega Shem, 100. Se você contar 9 gerações de 100, sabe quem é que vai dar? Abraão. Vocês estão vendo alguma escolha aí? Vocês estão vendo Deus formando um plano de redenção? Ou vocês acham que a igreja começou em Atos capítulo 1, com Pedro? A igreja não vê isso. Se você contar 14 gerações, o que é 14? 7 mais 7. Vai dar quem? Davi. Vocês conhecem o rei Davi? Yeshua é o leão da tribo de Judá. Davi é da tribo de Judá. Vocês estão vendo aí Deus formando alguma coisa? Pega Davi, some. 7 mais 7, mais 7, mais 7, mais 7. 6 vezes 7. Quem deu? Yeshua. Vocês estão vendo a matemática divina, como é que... É como se Deus... Isso é do Marcelo, tá? Você não precisa crer, não. Mas eu vejo ali essa matemática divina para mostrar, ei, eu estou com você. Você consegue. Crê em mim. Faça um relacionamento de amor comigo. Eu pus meu filho para te perdoar os pecados. Você pode chegar sem mediador nenhum. Você pode chegar ao trono do Pai. Mas o mundo fala, não, não, não. São imaginários, tudo isso. Sabe o que Freud falava? Sabe? Aí os adeptos de Freud. Eu não sou contra Freud, não, tem muita coisa boa. Mas Freud falava o seguinte: religião é se tornar criança, se tornar infantil. Porque se fosse um adulto, vai pensar, não tem campo para esse imaginário de fé, de Jesus, de céu, inferno, de mandamento. Isso aí é coisa infantil. Então todo crente é infantil. Em outras palavras, retardo mental. E isso vai para a faculdade está certo que Freud teve coisa boa. Mas olha, através dele, ele já pegou pensamento, sabe de quem? De Spinoza. Um vai pegando o outro. Bom, não vou falar essa história não. Mas entenderam como é que tem uma lógica aí? Por que Israel? Por causa do amor de Deus e desejo relacionar com Israel como nação corporativa. Se não fosse Israel, Deus teria que dar. Hoje tem quantos países no mundo? 244? Sei lá. Menos de 300, né? Na minha época, quando eu li, era 244. Mas já deve ter nascido mais nação. Quanto?
48? Não, 48 não. Nações. 248, obrigado. Então, 248 nações. Deus teria que colocar 248 Torá em cada língua. Teria que vir 248 Messias. E o que Deus faz? Escolhe Israel, mas vendo as nações. Israel sendo luz para as nações, disse o profeta Isaías. Então Deus faz uma aliança com ele e ele tem Israel um chamado irrevogável. Está lá no Antigo Testamento, por exemplo, Isaías 31:3. Está lá o chamado irrevogável da escolha divina por Israel. E Romanos 11:1 fala que Deus não rejeitou Israel. E lá 11:29 fala que o meu chamado para Israel é irrevogável, é inanulável. Ô, gente, está no Novo Testamento. Eu não preciso ir lá com esses pastores falar de lei, que nós estamos tudo aí, né, com Israel latria e Jerusalém latria, essas coisas todas. Por que Israel? Por que Israel? Porque Deus é imutável. Malaquias 3:6. Eu sou o Deus do ontem, eu sou o Deus do hoje, eu sou o Deus do amanhã. Então, quem é Yeshua para mudar o Pai? Yeshua também é o de ontem, diz Hebreus, o de hoje e o de sempre. Então, meus irmãos, por que Israel? Porque seu propósito de final é trazer o reino de Yeshua. A mídia não entende essas coisas. Os presidentes mundiais não entendem essas coisas. Ah, mas é da partida do extrema-direita. Eu não sei. É tão ruim quanto a extrema-esquerda. Porque entra o fanatismo, o radicalismo. Vocês estão entendendo? Estão entendendo que essa direita não é a direita bíblica, não é? Bom, eu sei que tem muita gente cochilando, mas você vai acordar que eu vou encerrar. Quanto à escolha de um povo, por que Israel? Porque Deus escolheu e fez aliança com esse povo. Eu não vou ler para poder correr aqui. Quanto à terra, oi, irmãos. Ah, mas fica brigando por terra. A África do Sul ofereceu um pedaço de terra para Israel. Sai, deixa esse palestino ocupar tudo aí, vem para cá, funda o Estado de Israel aqui na África do Sul. Isso foi a proposta de 1948. E a África do Sul é arqui-inimigo de Israel. Tá certo? Olha lá, tem terra, existe terra sem povo? Não. Existe povo sem terra? Não. Todo povo tem uma terra. Então a terra é chamada de terra santa, mas é de fato santa, não é? De propósitos. Então, quanto à escolha de uma nação de sacerdotes, eu não quero só o povo judeu, só o povo de Israel, eu quero uma nação de sacerdotes. É isso que está na palavra. E Pedro inclui os gentios que estão em Cristo, que estão com Israel, também nisso. Quanto à escolha, Deus deu para eles uma religião. Eu não gosto dessa palavra religião, porque vocês vão entender como algo de sistemático, né? Mas a religião, qual é a religião de Deus? Qual? A Torá que ele deu, a palavra que ele deu. Agora, o judaísmo, atenção, o judaísmo, na minha opinião, tem distanciado da palavra de Deus tão quanto os cristãos. Então, hoje, essa restauração que vem, ela tem que vir para a igreja e para Israel, porque Israel, enquanto estiver afastado da Bíblia, dando mais valor aos sábios judeus. Então, Israel, você sabia que a Bíblia dificilmente é estudada por um judeu? Salvo se ele é ortodoxo e ele vai estudar só 10 a 15% da Bíblia, o resto é Talmud, é Zohar, é Cabala, essas coisas. Por que Israel? Porque é uma cidade santa, o chamado Ramacon, o lugar que foi a primeira vinda de Yeshua. Irmãos, se fosse só a vinda dele, se não tivesse volta, estaria tudo certo. Mas aonde vai se dar-se a vinda do Mashiach? Se para o judeu é a primeira, para nós a segunda, para onde que ele vem? Ele vai para o Monte das Oliveiras, e ali, então, ali vai ter o juízo, a redenção total. Ali vai haver o Tikkun Olam, ali vai haver as profecias. Olha lá Timóteo, 2 Timóteo 4:1, porque em Cristo ele julgará os vivos e os mortos. Tá certo? Aonde? Ali, nessa terra, não é? Que o inimigo não quer para Israel. Por que Israel? Porque quanto ao reino, o terceiro templo, o Éden eterno, os profetas, Apocalipse 20, onde é que vai ser?
vai concentrar o reino no milênio, Jerusalém. Por isso ela foi destruída 23 vezes, não é? E agora eu quero deixar uma frase com vocês para encerrar. Eu estava trabalhando ontem nessa frase. A maior estratégia de dano do inimigo ao longo de todos os tempos, na minha opinião, foi separar os seguidores de Yeshua, a igreja de Israel e seu povo. Para mim, essa foi a maior desgraça no universo. A igreja de Cristo, que teve os apóstolos discípulos, dizem não ao chamado de Deus para Israel. Isso para mim é o mais grave, isso para mim é a consequência, né? Para mim é terrível. E aí vem os falsos profetas para impedir o... Gente, eu estou falando para você tomar cuidado com a internet. Nem judaísmo messiânico você deve ver na internet, tá certo? A não ser se você falar conosco, eu falo, não, eu recomendo esse site. Irmão, o que tem de heresia dentro do judaísmo messiânico, eles estão restaurando o judaísmo medieval. Restauração passa longe, ser ponte entre Deus e gentios, como nós somos, não é o pensamento deles é restaurar um judaísmo cheio de rito, e muitos deles negam Yeshua. Já negaram. Eu posso citar aqui na minha mão que saíram de mim, 5 já negaram Yeshua. 5 estabelecimentos. Saíram daqui, que nós somos um dos pioneiros. Então eu falo o que foi de bom, o que presta e não presta, saiu de mim. Mas eu estou aí firme, tem gente boa. Não é? O Mateus ontem foi ordenado rabino pela UMJ. E rabino que eles ordenam só com mestrado. E o Mateus foi ordenado ontem, que está terminando o mestrado dele, estudos judaicos, e lá ele levou consigo, nessa reunião plenária mundial, relação de congregações judaico-messiânicas, nossos amigos, os que são sérios, e agora são reconhecidos também. Glória a Deus, não é? Bom, eu não vou falar isso não, tá? Eu já fiz esse gráfico aí, que a igreja começou de Roma, ela foi desviando, né? Foi desviando, aí veio Lutero, fez a reforma, não é? Aí eles vão fazendo tese, antítese, síntese e vai distanciando. Cada conclusão vai transformando num dogma, isso vai afastando a igreja da palavra. E aí depois veio Lutero, ele tenta voltar para a verdade pela reforma, e agora vem a gente na restauração tentando buscar isso a qualquer preço. Amém? Então eu não vou falar sobre isso não. Mas o que você tem que saber é que Yeshua, segundo Efésios 2,19, judeus em Cristo, gentios em Cristo, formam a família de Deus. A oliveira, de Romanos 11. Gentios em Cristo enxertados e o judeu reenxertado na própria oliveira. Essa figura do Dr. David Stern, para mim, é fantástica. Por quê? Porque ele mostra aqui o povo judeu, ele mostra Yeshua, trouxe uma estrela de Davi com um núcleo amarelo, está vendo? Amarelinha ali foi a graça, a lei com a graça, através de Yeshua. Mas aí expulsa Israel dali, e aí expulsam os judeus messiânicos dali, e aí começa a ficar a parte que era incomum. Quando chega depois de 70 do imperador Tito, a igreja já se estabelece, já diferente de Israel, mas tinha algo em comum. Mas depois de Roma, no concílio de Nicéia, a igreja está 100% separada de Israel. E para Yeshua voltar, o judeu tem que estar salvo. Porque não tem sentido Deus arrebatar os galhos, os gentios enxertados, sem a raiz, que é o povo judeu. Quer dizer, que Deus vai arrebatar os galhos e deixar a raiz, se ele fala da oliveira, de judeus e gentios, estão entendendo? Bom, e aí... Agora, em 1967, começa a renascer o movimento judaico-messiânico e começa já a igreja a ter algo comum com Israel. Mas no futuro, para Yeshua voltar, a igreja tem que estar dentro dessa visão de Israel salvo. Esse é o nosso compromisso para a volta de Yeshua. Dr. David Stern faz uma figura da oliveira, né? Que esse galho saiu, enxertado, desviou,
da raiz, mas agora ele volta para dar frutos, está vendo? Judeus e gentios já preparando a volta de Yeshua. E aí eu encerro dizendo uma frase do Talmud, Pirkei Avô, né? Pirkei Avô, Tratado dos Pais, ele diz assim: o bom olhar, a humildade e a abnegação são características do discípulo de Abraão, mas o mau olhar, o orgulho e a ambição são características dos discípulos de Balaão. Interessante, né? E é verdade. E está cheio de orgulho e ambição aí, viu? E a Haftará está lá em Malaquias, ele fala que o incidente de Balaque e Balaão foi para ensinar Israel e as nações da justiça divina, porque com Israel não se brinca. Porque ainda continua sendo a menina dos olhos de Deus. E aí eu encerro dizendo: queremos a volta do Messias. Então nós vamos trabalhar e abrir os olhos da igreja em relação a Israel, o seu povo. Ô, irmãos, esses pastores estão aí na televisão pregando contra Israel, contra a gente também. Mas eu acho bom, porque o próprio Yeshua falou que ia separar o peixe bom do peixe ruim, ia separar o joio do trigo, então deixar crescer junto, não é? Eu vejo, seria muito bacana se Hashem me desse um canal de televisão, já pensou? Nossa, eu ia falar demais. Não é verdade? Mas você é um privilegiado de estar aqui. Nós amamos nossos irmãos de Roma, mas nós não amamos a doutrina de Roma. Está entendeu? Nós amamos a doutrina de Yeshua, dos profetas, dos discípulos. E eu tenho que ter o profeta do Antigo Testamento. Eu não posso falar que eu estou debaixo da graça e esquecer a lei. Pelo contrário, a lei vem para os que estão na graça. E aí eu encerro dizendo para você o seguinte: estamos aí a ver o desenrolar, pode ser, pode não ser adiado, mas que o mundo vai se explodir, vai. Eu tenho certeza. Porque o que você vai fazer com tanta bomba e arma nuclear? Cada um se armando até os dentes. A Índia já está com energia nuclear. Entendeu? Japão agora está desesperado para ter uma bomba atômica, porque está ali para ser invadido pela China a qualquer hora. Taiwan está apoiado pelos Estados Unidos. Se China mexer com Taiwan, Terceira Guerra Mundial, os Estados Unidos vai entrar de sola. Vocês estão entendendo, gente? Nós estamos vivendo um tempo que nós temos que estar preparados. Então, a preparação, e eu encerro agora, é dizer para você: salvação é aqui e agora. Não espere aparecer uma jumenta de Balaão para bater na sua porta. Para os seus olhos agora. Fique de pé. Vamos proclamar o reino de Yeshua. Se você já crê em Yeshua, você vai falar o que manda Romanos capítulo 10, verso 4. Que ele fala o seguinte, agora saiu, não volta. Ele fala o seguinte: se confessares com a sua boca, Deus está batendo, Apocalipse 3, eis que eu, o Pai, batemos a sua porta. Se você abrir o seu coração, eu e o Pai entraremos e faremos em você morada. Não espere a jumenta de Balaão, ou não espere um troço para acontecer para você crer. Você que está me ouvindo hoje aqui, essa palavra é para você. Se você já é evangélico, já confessou Yeshua, amém. Mas agora comece a ver por que Israel. Mude o seu óculos, né? O prisma da sua lente, ao ver Israel e o cumprimento profético. Ontem mesmo esse pastor famoso dizia, não é? Vocês têm negócio de Israel, o relógio de Deus, é bobagem. É imaginário desse povo crente que fica... Gente, mas não é não, esse pastor está redondo. Aliás, ele já caiu, né? Esse aí já caiu. Já é falso profeta há muitos anos. E a gente vê pela vida deles. Se a gente vê pela vida deles. E a gente vê pela vida deles. Aliás, eu encerro com uma frasezinha que eu vi numa pregação de um americano. Não me lembro quando nem aonde. Mas eu lembro da frase. Ele falou assim: tem 3 coisas que atraem pastor.
São 3 Gs. 3 Gs. Girl, mulher nova, é um problema. Pode não ser muito nova, né, Marli? Mas é um problema. Primeiro G. Se o pastor sobrevive à girl, as meninas, ele vai ter que enfrentar o gold, money. É ou não é? O poder corrompe, já dizia Voltaire. Então, o que acontece? A corrupção, o gold, né? Eu tenho, eu compro, eu tenho canal, eu tenho fazendas, eu tenho avião particular, eu tenho helicóptero. Tá? Nós estamos vendo isso aí, certo? Há um risco? Há. Ah, então você não pode ter um aviãozinho? Pode, você pode até ter um míssil para destruir as obras do mal. Mas é um perigo, é um perigo, é um perigo. Girl, gold e qual o outro? Glory, a glória, poder. Por que um indivíduo quer ser presidente já está tão rico assim? A glória. Né? Então, meus irmãos, fica aí o alerta. E eu peço a você, por favor, encarecidamente, se você tem dúvida de um site, escreva para nós. A gente, como fundador, um dos pioneiros, a gente sabe quem está sobre quem. Quem está desviando para lá ou desviando para cá, pode ser judeu messiânico, consulte, não fica crendo nesses dogmas do judaísmo messiânico, não fique crendo nesses dogmas romanos. As nossas igrejas ainda estão cheias de dogmas romanos, certo? Eu falo isso com tristeza. Ah, então você é certo, o resto é errado? Não, de jeito nenhum. O dia que eu falar aqui que nós estamos certos e o corpo de Cristo é errado, pode sair que eu já virei seita. Porque apesar de nós, apesar das nossas fraquezas e falhas, Deus faz a obra. Está certo? Ele faz a obra. Por quê? Porque Ele é o soberano. Agindo Ele, quem impedirá? Então, é agora, não deixe para amanhã. Não espere que uma jumenta bata a sua porta. Isso é ridículo. Ter que Deus usar um animal, uma pessoa vizinha para te ensinar como fazer, como crer. Então creia aqui e agora, porque o Senhor escolheu você. Ele predestinou você nesse chamado. Né? Não que está tudo tranquilo. Não, Ele sabe, a presciência dele sabe. E Ele te vê as suas fraquezas, Ele vê você como um parceiro, como aquele que tem uma aliança através do sangue de Yeshua, e essa aliança é eterna. A nossa salvação é eterna. Mas, por favor, não a perca. Não a perca. Persevere, porque Yeshua está voltando. Shabbat Shalom. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.